A história de Jesus é uma das mais conhecidas e influentes do mundo. Jesus Cristo é considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Sua ressurreição é um dos principais acontecimentos do cristianismo e é celebrada todos os anos na Páscoa. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, cerca de 2000 anos atrás. Ele cresceu em Nazaré e começou a pregar e ensinar quando tinha cerca de 30 anos. Suas mensagens de amor, perdão e salvação atraíram muitos seguidores, mas também enfrentou a oposição das autoridades religiosas e políticas da época. Jesus foi condenado à morte por crucificação pelos líderes religiosos judeus e pelos romanos, sob a acusação de blasfêmia e sedição. Ele foi crucificado em uma sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa, e morreu após algumas horas na cruz. No entanto, 3 dias depois, no domingo de Páscoa, as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus encontraram-no vazio. De acordo com a Bíblia, Jesus ressuscitou dos mortos, aparecendo a seus discípulos e a muitos outros seguidores durante um período de 40 dias. Ele então ascendeu ao céu, prometendo retornar um dia. A ressurreição de Jesus é considerada pelos cristãos como um sinal do poder divino de Deus e uma prova de que a vida após a morte é possível. Ela simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, e é um evento central do cristianismo, sendo a base da fé e da esperança cristã. A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, de perdão e de salvação para todos os seres humanos. Ele ensinou que Deus é amor, e que todos os que o seguem devem amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sua mensagem de amor e esperança continua a inspirar e a transformar vidas ao redor do mundo até os dias de hoje. Além da sua ressurreição, a história de Jesus é cheia de ensinamentos e milagres que inspiraram e transformaram a vida de muitas pessoas ao longo dos séculos. Jesus realizou muitos milagres, como curar os doentes, fazer os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem, e até mesmo ressuscitar os mortos. Ele também ensinou seus seguidores a perdoar os outros, a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmos. Seus ensinamentos são transmitidos através dos Evangelhos, que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento da Bíblia. Além disso, Jesus foi conhecido por sua compaixão, humildade e amor incondicional. Ele se preocupou com os pobres, os doentes e os marginalizados, e condenou a hipocrisia e a injustiça. Ele desafiou a autoridade religiosa e política da época, e pregou a necessidade de uma mudança interior, de um arrependimento e da conversão para Deus. A vida e o exemplo de Jesus foram tão poderosos que milhões de pessoas foram tocadas por sua mensagem e dedicaram suas vidas a seguir seus ensinamentos. O cristianismo tornou-se uma das principais religiões do mundo, com seguidores em todos os continentes. Em resumo, a história de Jesus é uma história de amor, esperança e salvação. Sua mensagem de amor incondicional e perdão continua a inspirar e transformar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, e sua ressurreição é um sinal do poder divino de Deus e da promessa de vida eterna para todos aqueles que acreditam nele. Outro aspecto importante da história de Jesus é a sua morte na cruz. A crucificação era um método de punição romana usado para criminosos considerados ameaças ao Estado. Jesus foi crucificado como um criminoso, mas sua morte na cruz é vista pelos cristãos como um ato de amor sacrificial, em que ele morreu pelos pecados da humanidade, para que todos aqueles que acreditassem nele pudessem ter a vida eterna. Essa morte sacrificial de Jesus é conhecida como a redenção, e é uma das principais doutrinas do cristianismo. Através dela, os cristãos acreditam que foram libertados do poder do pecado e da morte, e que podem ter a vida eterna com Deus. Além disso, a história de Jesus é vista como uma realização das profecias do Antigo Testamento. Muitas profecias apontavam para a vinda de um Messias que salvaria o povo de seus pecados, e os cristãos acreditam que Jesus é esse Messias. Por fim, a história de Jesus também é uma inspiração para a arte, a música e a literatura. Sua vida, morte e ressurreição são temas frequentes em pinturas, esculturas, músicas e livros,
e continuam a ser uma fonte de inspiração e admiração para muitos. Em resumo, a história de Jesus é uma história de amor, sacrifício, salvação e realização de profecias. Seus ensinamentos e exemplos continuam a inspirar e transformar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo, e sua mensagem de amor e esperança continua a ser relevante e poderosa até os dias de hoje. Ao longo da sua vida, Jesus salvou muitas pessoas de várias maneiras, seja curando doenças físicas, emocionais ou espirituais, seja perdoando pecados ou oferecendo esperança e conforto para aqueles que estavam passando por dificuldades. Muitos dos que Jesus curou e salvou eram pessoas marginalizadas pela sociedade, como leprosos, cegos, paralíticos e prostitutas. Ele também acolheu e perdoou pecadores e pessoas que eram consideradas impuras ou indignas, como a mulher adúltera e o ladrão na cruz. Além disso, Jesus também salvou aqueles que acreditavam nele, oferecendo-lhes a salvação e a vida eterna através da sua morte e ressurreição. Ele prometeu que aqueles que acreditassem nele teriam a vida eterna e seriam salvos do poder do pecado e da morte. Essa mensagem de salvação foi levada adiante pelos discípulos e apóstolos de Jesus, que pregaram a sua mensagem por todo o mundo. Milhões de pessoas ao longo da história foram tocadas pela mensagem de Jesus e dedicaram suas vidas a seguir seus ensinamentos, encontrando esperança, paz e salvação em sua mensagem. Em resumo, a história de Jesus é uma história de amor e salvação, em que ele ofereceu esperança, cura e libertação para aqueles que estavam sofrendo. Ele também ofereceu a salvação e a vida eterna para aqueles que acreditavam nele, e essa mensagem continua a ser uma fonte de inspiração e conforto para muitos até os dias de hoje. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento, Jesus foi traído por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Judas era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para ser seu seguidor e para ajudá-lo em seu ministério. No entanto, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, entregando-o aos líderes religiosos judeus que queriam matá-lo. A traição de Judas aconteceu durante a última ceia, uma refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos antes de sua crucificação. Durante a refeição, Jesus anunciou que um de seus discípulos o trairia. Judas, então, saiu da mesa e entregou Jesus aos líderes religiosos. A traição de Judas levou à prisão e julgamento de Jesus pelas autoridades romanas e religiosas. Ele foi condenado à morte por crucificação e morreu na cruz. A traição de Judas é vista pelos cristãos como um ato de traição e ganância, mas também como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o sofrimento e morte do Messias. Vamos todos cuidar bem da nossa saúde e bem-estar. Se inscreva no canal e deixe seu like.